Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Diga comigo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. A tua palavra, Senhor, é como a espada de 2 gumes. Ela mesmo diz isto dela. Ela penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Essa é a tua palavra que está aqui neste lugar. Nada pode ser encoberto quando a sua palavra é exposta. O nosso coração diante da tua palavra fica exposto diante de ti. E quem o conhecerá? Quando o nosso coração diante da tua palavra fica exposto diante de ti, é que percebemos a grandeza do teu amor. É que percebemos como tu és benigno, longânimo. Porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E de tempos em tempos ele mostra o que ele é, para nós e para os outros. Mas a tua palavra é viva e eficaz. E quando ela descobre os corações, ela o faz para sarar, para curar, e para retirar de dentro dele toda a podridão, todo o pecado do qual o nosso coração se inclina ou é inclinado. Livra-nos, ó Deus, de ver o nosso coração como tu o vês, na profundidade que tu o enxergas. Porque quando fizermos assim, só nos restará colocar a nossa boca no pó
clamar por misericórdia e compaixão. Esta é a palavra que está aqui nesta manhã, para descobrir os corações, para expor os corações diante da santidade de Deus, para os pecadores ou para os justos. A tua palavra veio para salvar, para libertar, para curar. Então cura-nos, ó Deus. Mas, por favor, cura-nos com misericórdia e compaixão, como tu sempre tens feito para com teu povo, Senhor, com misericórdia e compaixão, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero falar alguma coisa para os irmãos hoje sobre Jesus é Deus. Jesus é Deus. Tudo depende de como a gente olha para Ele. Tudo depende de como nós o vemos. E os nossos olhos e o nosso coração são rápidos para nos enganar em todo o tempo. Nós precisamos aprender a enxergar Jesus e a ver Jesus. Porque isso sim traz algum sentido para a nossa vida. Traz inspiração para a nossa vida espiritual. Quando a gente olha para esse último versículo do texto, todas aquelas pessoas dizendo, jamais vimos coisa assim. Eles estavam enxergando o que não era para enxergar. Embora o título seja A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Eles estavam olhando com olhos da carne, não com olhos espirituais, naquele momento. O que é que ficou gravado na mente deles? O que é que desceu no coração dele diante daquilo para eles dizerem, nunca jamais vimos coisa assim? Foi a cura do paralítico. Ele estava inerte na sua cama, ele foi ajudado pelos seus amigos, Jesus fez o que ele ia fazer, e disse, levanta-te, anda, e o texto diz que instantaneamente ele levantou e andou. Isso ficou gravado na mente deles. Esse tipo de ato, se olhando para um homem, pode ser dado como curandeirismo. Eles poderiam estar não percebendo Jesus de fato, tendo-o como um curandeiro, como alguém que podia levantar uma pessoa do seu leito de enfermidade. Quando o cego de nascença foi tocado por Jesus nos seus olhos, ele voltou a ver. Ele demorou a ter uma leitura de quem era Jesus. Quando indagaram ele, quem te fez isso? Um homem fez isso. Depois inquiriram ele de novo, ele falou, um profeta fez isso. Pela terceira vez inquiriram ele, ele diz, um profeta de Deus fez isso. Olha a dificuldade de perceber, identificar Jesus na sua essência.
E só na última vez que perguntaram, ele falou: Deus me fez isso. Um homem de Deus, um profeta de Deus, o próprio Deus. Porque se nós não enxergarmos Jesus assim, nós já somos salvos. Nós já temos uma pálida ideia de Cristo. Nós não vamos vê-lo como curandeiro, mas o mundo poderá vê-lo. Então, é muito rápido o nosso coração e os nossos olhos de perceber o exterior, o que está acontecendo diante desses olhos. Mas temos grandes dificuldades de perceber o que está por trás do que a gente vê, do que a gente enxerga. Aquela multidão ficou alucinada com aquele homem. Houve um momento em que Jesus também fez o mar descansar depois de uma grande tempestade. As ondas bravias e altas estavam todos indo à deriva. E ele ordenou para que o mar se acalmasse. E alguém no meio da multidão diz: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Deus está entre os homens e os homens não o reconhecem. Deus está todo dia diante de todos os homens que Deus criou e os homens não o reconhecem. Não lhes tornam-se súditos ou escravos, nem ao menos lhe obedecem. Mas a questão da obediência advém do conhecimento. Ninguém pode obedecer quem não conhece. Pelo menos nesse plano espiritual. Os pais crescem com seus filhos e ensinam seus filhos segundo as suas convicções. E lá na frente, se eles ensinarem os seus filhos conforme as convicções de Deus, não terão problemas. Serão obedientes. Voltemos ao texto. O que Jesus queria que eles vissem nesta hora? O que é que Jesus pretendia com esse grande milagre? Uma verdade insofismável. Ora, Deus está entre vocês. Era isso que Jesus queria que os homens percebessem. Ele não queria que os homens percebessem necessariamente o milagre, embora estivesse diante dos olhos deles. Mas ele queria que eles percebessem esta verdade: Deus está entre nós. O reino dos céus já chegou a vós. O reino dos céus trouxe boas novas a todos vocês. E essas boas novas, essas notícias, mudarão as suas vidas. Trarão paz aos vossos corações. Fortalecerão o vosso espírito. Essas boas novas não permitirão que vocês se desanimem, que vocês desistam, que vocês busquem outra glória, porque ela é sobremaneira maior. Deus queria trabalhar no coração daquelas pessoas e usou esse paralítico.
A gente diz muitas vezes, e eu mesmo disse muitas vezes em mensagens desse texto, os amigos foram lá e pegaram o paralítico, enfrentaram toda aquela situação. Mas aí eu faço uma pergunta: quem instigou aqueles amigos a irem buscar aquele paralítico? Quem que deu força àqueles homens para dribrarem aquela multidão, subirem no telhado, abrirem o telhado e descerem o paralítico? Foi Jesus. Jesus, ele é completo na história. Absolutamente completo. Ele é o dono da história, ele fez a história acontecer. Porque se ele não fizesse a história acontecer, o paralítico de Cafarnaum iria morrer deitado no seu leito. E pior, deitado nos seus pecados. Morto nos seus pecados. Ele atraiu. Amados, Deus está entre nós e a sua missão é nos atrair a Ele. Como um imã atrai o ferro, atrair os nossos corações a Ele. Deus atraiu toda aquela multidão para aquela casa, Deus atraiu aqueles amigos para aquela casa, e Deus atraiu o paralítico de Cafarnaum para aquela casa, para dizer: Deus está no meio de vós. Certa vez, Jesus reuniu os discípulos. Olha só como que isso é importante. E perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E as respostas foram as mais absurdas possíveis. Um diz que você é Elias, ou Jeremias. Outros dizem que você é algum profeta. Ninguém estava entendendo aquele homem na terra. Porque o povo estava acostumado a trabalhar com religiões, com conceitos, com deuses estranhos. Ninguém ainda tinha estado diante de um homem como aquele. E eles ficaram perdidos no discernimento daquele homem. Teve um outro momento que Jesus disse para os discípulos: geração incrédula, até quando estarei convosco? Parecendo que não suportava mais tanta ignorância. Mas o amor que ele tinha e tem, o manteve entre os homens. Ele diz para os discípulos: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te declarou o sangue ou a carne, mas o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Olha, querido, eu vou contar uma bênção que está sobre a tua vida neste exato momento. Que você está ouvindo a palavra do Senhor, que você subiu à casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Deus quer revelar mais intensamente quem é Cristo para você. Mas eu já o conheço. Não o conhece.
Eu afirmo com todas as palavras, não o conhece. E eu me incluo nisso. Porque o conhecimento é um trabalho diário, de dedicação. Quando você vai para a faculdade, quando você vai estudar, a matéria que se coloca diante de você tem que ser estudada todos os dias. Para os músicos que estudam piano, como a Dineia já estudou, quanto tempo se leva para formar um pianista? 9. Aí ele ainda tem que fazer o mestrado. 9. E ainda ele tem que ficar mais 1 ou 2 anos para se aperfeiçoar. Não é assim, Diné? 12 anos no final de tudo. E nós temos alguns poucos anos de igreja e já achamos que conhecemos a Jesus sem investigar a sua vida, sem ler sobre ele, sem esmiuçar sobre ele. E muitas vezes nos pegamos adorando um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Porque para aquela grande multidão que estava ali, Deus estava desconhecido. Então Deus está neste lugar. E Ele vai trabalhar a sua mente, se assim você o permitir. E Ele vai trabalhar o seu coração, se assim você o permitir. Para que você conheça um pouco mais de Jesus, a quem você adora. Imagine a sua adoração como será na medida que você o conhecer cada dia mais. Não apenas de ouvir falar, mas de viver esse Cristo no teu coração. Ora, Jó levantou a sua voz ao céu e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Nós precisamos sair dessa esfera de conhecer por ouvir e entrar na esfera de contemplar. E esta gente toda aqui de Marcos perdeu a oportunidade de perceber que aquele homem que estava curando esse paralítico era o próprio Deus entre eles. Aonde que nós vemos esta verdade? Quando o paralítico chega diante dele, ele diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. E a própria religião da época lá declarou uma verdade sobre essa frase de Jesus. Ora, quem é este que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. A religião da época sabia que só um ser pode perdoar pecados. Apenas um, Deus. Deus está no meio de vós. A falta de conhecimento de Deus, a cada percalço, a cada tribulação, a cada insatisfação do coração e da alma, nos derruba na adoração, na consagração, no ânimo, na coragem. Falta de conhecimento. Ora, o que vocês acham que é mais fácil para mim dizer, para eu dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda?
Vocês não sabem de nada de mim. Vocês não sabem dos meus propósitos, das minhas prioridades. Vocês não sabem do meu reino, do meu governo. Vocês querem viver a vida de vocês, segundo o curso que vocês acham que devem viver. Quando um coração é exposto diante de Deus, ele precisa mudar. Jamais permanecerá o mesmo. Ele muda radicalmente. Dia após dia, há mudanças transformadoras, há mudanças visíveis. Perdoar o pecado daquele paralítico, curar a podridão do seu coração, dar um coração novo a ele, era a prioridade do mestre. Era isso o que ele queria. E sempre movido de íntima compaixão, assim o fazia. A mulher Cirofenícia foi salva, porque se humilhou, perseverou e teve fé diante do Senhor, e a sua filha foi curada. A mulher que tinha um fluxo de sangue, que tocou na orla dos vestidos de Jesus, foi curada e ouviu de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Esta é a prioridade de Cristo. Esta é a prioridade de Deus. Deus no nosso meio, Deus entre nós, quer curar e tirar as manchas do nosso coração. Deus entre nós quer nos purificar. Deus quer dar um novo sentido à nossa vida. E só quem pode fazer isso é Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Ninguém poderá dar sentido nenhum à sua vida, a não ser por Cristo. Nada poderá dar sentido à tua vida, meu irmão. Nada. A priori, a função de Deus entre os homens e através do Espírito Santo hoje em nós e no meio de nós é endireitar as nossas veredas, é nos salvar de nós mesmos, é de nos salvar da corrupção do mundo, é nos salvar do ódio do mundo e da revolta do mundo e traçar para nós um caminho de paz, ainda que as tormentas estejam diante de nós. Eu digo esta verdade e não ouço um amém. Ou estão esperando que venha segunda-feira para poderem ir para os seus trabalhos,
para correrem atrás dos seus negócios. O Espírito Santo está falando com a igreja. Mas a igreja não acredita muito que isso seja uma verdade. Nem um balbuciar nos lábios. Aí você diz, mas eu não preciso falar amém para Deus conhecer meu coração. Não é assim? Para aqueles que o amam, para aqueles que aprenderam a conhecê-lo, haverá em suas bocas um novo cântico de louvor e de adoração. Oh, Jesus! Quando Felipe chegou diante dele e disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus disse para ele? Estou há tanto tempo convosco e não me vistes, Felipe. Nem os próprios discípulos conseguiam enxergá-lo, vê-lo. A dificuldade é muito intensa e muito grande para eu perceber Jesus é Deus e me inclinar com o rosto em terra e renunciar toda a minha vida e tudo que eu amo e tudo que me agrada. Jesus é Deus. E Deus esteve no nosso meio. E Deus está no nosso meio através do seu Espírito. A dificuldade é tão grande, quando Jesus estava ali, próximo à cruz, ele pega Tiago, Pedro e João e leva ao monte e se transfigura diante deles. Jesus vai precisar se transfigurar diante de você. Para que nós creiamos e vivamos em função para Ele e por Ele. Agora eu vou tratar com a minha igreja. Estou falando em sentido geral, a igreja da qual eu sou pastor. Porque Deus assim o pede para eu fazer. E ai de mim se eu não fizer o que Deus pede para eu fazer, Não é de se admirar que as quartas-feiras sejam tão vazias e que os estudos bíblicos sejam mais vazios ainda. Não é de se admirar, porque haverá de ter um esforço muito grande para eu querer essa comunhão com o Senhor. Demasiadamente grande. Mas quando Cristo está em mim, de verdade, eu nem preciso me esforçar, é algo natural na minha vida. Eu venço as dificuldades, eu venço as barreiras. A não ser que eu esteja bravo com Ele, revoltado com Ele por essa ou aquela situação. Mas a comunhão com os irmãos e a comunhão com a igreja será um dos escapes para as aflições da minha alma e do meu coração. Oh, estou há tanto tempo convosco, igreja. Porque são tardios em me conhecer. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele fala no princípio para a gente entender, porque ele não tem princípio. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! Deus no meio dos homens. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Todo milagre de Cristo, toda operação de maravilha de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo querem levar o homem a esta verdade. Ele é luz, ilumina todos os homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só. O mundo não o conheceu. Mas Deus nos trouxe aqui para se revelar a nós. O meu coração, Deus, eu quero te confessar, com tantos anos na tua casa, e com tantos anos já nesse ministério de apacentar, ainda não aprendeu o necessário sobre o que tu és. Trabalha na minha alma, Deus. Ele veio para o que era seus, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, aleluia, cheio de graça e de verdade, aleluia, e vimos a sua glória, glória como a da unigênito do Pai. Deus quer que através da sua palavra você veja a sua glória. A glória que Ele tem. Aonde Deus me colocou, eu vou servi-lo. Independente se o meu pastor cair da fé. Porque se o meu pastor cair da fé, eu vou ter que ajudar muitos irmãos a estarem fortes. Não irei abandoná-los também. Essa é uma atitude de quem conhece Cristo, de quem é de Cristo. O Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade, está aqui nesse lugar também, vivificando os nossos corações e querendo nos levar à estatura de varão perfeito. É um trabalho de Deus nas nossas vidas. Para encerrar esta mensagem, eu queria ler em Isaías. Abre aí.
Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Prestem atenção agora, irmãos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus, a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, aleluia, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Jesus está falando da grande verdade: Deus estará no meio de vós. A chegada do Senhor é iminente e não tardará, e a sua glória será manifestada, e todos que o reconhecerem dobrarão os seus joelhos e declararão: Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 6. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sob um alto monte, tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aí está o vosso Deus. O vosso Deus está aí. Jesus está aí. Você quer receber uma bênção agora? Marcos, Jesus está aí do seu lado. Eu vou falar uma coisa para você, Marcos. Você é um menino bom. A Paola ganhou na sorte. Você é um menino que Deus vai usar ainda. Deus tem coisas para você. Mas depende de você enxergar e ver. Não se esqueça disso. Eis que o Senhor Deus virá com poder, versículo 10. O seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Agora eu queria que todos ficassem em pé, para continuarmos a leitura desse texto. Porque diante de nós está o magnânimo Senhor. Não há como ficar assentado diante da sua presença notável. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor?
ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Oh, Deus majestoso e glorioso! Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, e nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, aleluia, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Oh, aquele que faz o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar, aleluia. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai o exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai o exaltou. Abra os portais eternos, porque quem entrará é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória.
Jesus, o Senhor, no nosso meio, Ele é o Rei da glória. É esse Deus de Isaías 40, que está aqui diante do paralítico de Cafarnaum. É esse Deus de Isaías 40 que estava com a mulher hemorrágica, que estava com o cego de nascença, que estava com os 10 leprosos. É esse Deus de Isaías 40, aleluia, que abriu a boca e citou para os discípulos as bem-aventuranças do reino. É esse Deus de Isaías 40 que está aqui nesta manhã, querendo apenas ser conhecido na beleza da sua santidade, no esplendor da sua intimidade. Você pode oferecer o seu coração a Ele. E você pode declarar com a sua boca: Tu és o meu Deus, ó Senhor. Eu o reconheço como Deus na minha vida. Eu o reconheço como Deus no meu coração. Para sempre seja exaltado, ó Senhor. Pode se assentar. Em nome de Jesus.